aqui do meu microfone. As crianças podem descer para ser ministrada. Que bom que você veio à casa do Senhor, que bom que você está aqui nesta noite para sermos ministrados por aquilo que o Senhor tem a derramar sobre as nossas vidas e os nossos corações. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Queridos, hoje até essa canção veio ao encontro da palavra que hoje nós temos para compartilhar com a igreja. Hoje eu quero falar sobre choro, mas que você entenda que todo choro tem prazo de validade. Amém? O tema da palavra é choro com prazo de validade. Antes de mais nada, deixa eu fazer uma introdução aqui para nós entendermos um pouquinho sobre choro. O choro, querido, é uma reação natural de todo ser vivo. Racional, irracional, ele tem essa reação chamada choro, que pode ser tanto de um choro de tristeza, como de um choro de alegria. Chorar, querido, nos momentos certos e na quantidade necessária é salutar para a vida, faz bem para a vida. Na quantidade certa, obrigado, tá? E no tempo necessário. Eu estava dando uma olhada não só na questão bíblica, mas também até lendo um estudo científico, que eu aprendi alguns detalhes que eu queria compartilhar com você. De acordo com as pesquisas, o choro produz uma espécie de analgésico natural quando é formado e libera uma série de hormônios no organismo. O choro, ele libera substância como a ocitocina, a endorfina, que são chamados hormônios da felicidade, e trazem uma sensação de bem-estar e ajuda a amenizar, seja dor física ou emocional, porque o choro, ele manda uma mensagem para o nosso cérebro, para que o nosso cérebro que está tenso, ele relaxe, porque está em uma rota de mudança de fatos. Veja só, choro não é só lágrima que desce nos nossos olhos, não. Ele manda uma mensagem para o nosso cérebro dizendo assim: olha, acalme, relaxa, está mudando, as coisas estão mudando de circunstância daquilo que provocou em você o choro. Por isso, querido, é que nós não devemos segurar o choro, segurar as emoções. Lembra quando a gente era criança que os pais iam pegar a gente e diziam assim: engole o choro. Não faz isso não, porque isso faz mal para a saúde, faz mal para o seu emocional. Né? Tem gente que tem sequelas emocionais até os dias de hoje por situações como essa. Então, choro não é para se engolir, choro é para derramar. Então, prender o choro, as emoções, pode trazer uma série de consequências. Eu estou falando tudo isso com base científica de estudos que você facilmente hoje você encontra aí, se procurar nos canais certos na internet. Segurar o choro com frequência causa instabilidade psicológica, levando as pessoas até a depressão. Em alguns casos mais graves, prender o choro pode provocar doenças autoimunes, asma, problemas cardíacos, neurológicos e desencadear até aparecimento de células cancerígenas. Então, não prenda o choro. Aquela situação também que ensinavam, né, principalmente para os homens: homem não chora, macho não chora, depois está morrendo cedo aí não sabe por quê. Tem que saber chorar o tempo certo, na hora certa. Entretanto, já falei para você que chorar é bom, é uma reação natural e produz até algumas coisas benéficas. Entretanto, o choro em excesso é mais prejudicial à saúde do que benéfico. Então, chorar na quantidade, nos momentos certos, é excelente para a sua saúde. Agora, o excesso, como quase tudo na vida, com o excesso é problema. Você sabe, um choro normal, quanto tempo em média deve durar? 2 minutos. Isso quem está falando sou eu, é a ciência. Um choro normal deve durar 2 minutos. A prova disso é que muitas vezes a gente chora e acaba logo a lágrima, né?
Então, um choro normal, são 2 minutos. Um choro já compulsivo, daquele que realmente foi um abalo muito grande, aquele que realmente derrubou as suas estruturas, ele poderá chegar no máximo a 15 minutos. Então vamos fazer aí uma média aí. Você pode chorar de 2 a 15 minutos. Mais do que isso, querido, provoca desequilíbrio no seu quadro emocional, trazendo os males físicos. O primeiro sinal, quando você chora bastante, qual é a primeira coisa que dói em você? A cabeça. Sim ou não? Quando você chora bastante, logo dá dor de cabeça. Por quê? Porque já está trazendo um desequilíbrio, tanto emocional como físico. E o forçar em continuar a chorar pode desencadear uma doença bem problemática chamada enxaqueca. Não estou dizendo que todo mundo que tem enxaqueca foi devido chorar demais. Põe amor nas minhas palavras, tá? Mas pode desencadear. Se alguém, querido, chora com muita frequência, muitas vezes por angústia, tristeza, e não sabe nem porquê, isso demonstra que já está num quadro de desestabilidade e precisa urgentemente procurar ajuda. Pessoas que começam a chorar e você olha assim, está chorando por quê? Como uma canção, né? Não sei. Quando eu vejo, eu estou chorando. Então, não é normal. Não é normal e precisa de ajuda porque já está em um quadro de desequilíbrio. Isso é o que a ciência fala, ok? E, com certeza, cada dia a ciência vai evoluindo. Daqui a alguns dias pode ser que se tenha novas descobertas. Mas eu quero me ater a falar com você o que a Bíblia fala sobre o choro, ok? Não desprezando os conhecimentos científicos, porque Deus deu conhecimento ao homem, mas o que é que a Bíblia fala sobre o choro? Vamos ler um texto da Bíblia? Salmo de número 30. Salmo de número 30, versículos 4 e 5. O salmista Davi, escrevendo esse salmo, diz: Cantai louvores ao Senhor, vós que sois os seus servos, e dai graça ao seu santo nome. Pois a ira do Senhor, ou a sua ira, dura só um instante, mas a sua misericórdia prolonga-se pela vida inteira. O choro pode durar quanto tempo? Uma noite. Mas a alegria nasce ao romper do dia, ou em outras traduções diz, alegria vem ao amanhecer. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Querido, ultimamente eu tenho aprendido a fazer algo que, para mim, como alguém que gosta de estudar a Bíblia, eu acho muito gostoso, muito salutar. Entender o motivo pelo qual cada salmo foi escrito. Esse salmo de número 30, quando Davi escreveu, ele tinha passado por uma experiência, querido, que a gente tem que ficar alerta para não cair no mesmo erro. Qual? Depois de uma grande conquista, de um grande livramento, muito cuidado para você e eu, todos nós aqui, não cairmos no erro da autoconfiança. Davi escreve esse salmo porque ele caiu nesse erro. E ele vem nos ensinar a não cair nesse erro. Nesse Salmo de 30, ele está confessando essa falha da sua autoconfiança. Por quê? Ele havia cometido esse erro por confiar demais em si, pensando que nunca seria abalado. Deus deu inúmeras vitórias para Davi. Venceu a perseguição de Saul contra ele, o golpe do seu filho Absalão contra ele, as batalhas que ele entrou, todas elas ele foi vencedor. Chegou uma hora que ele estava se achando tão autossuficiente, que ele estava tão achando no seu pedestal de imbatível, que ele cometeu uma falha muito grave. O quê? Ele fez um censo, uma contagem para saber o tamanho do exército dele. Até então, querido, ele não tinha feito isso. O censo em si, querido, não foi o seu pecado, porque conferir as pessoas não é pecado. Fazer um recenseamento não é pecado, senão se a gente fosse entrar num pensamento desse, quando
o censeamento passasse na nossa porta, né, o pessoal do IBGE, a gente já ia chegar com ele, sai daqui, está expulso em nome de Jesus. Não, não é isso. O detalhe é que todas as batalhas Davi vencia não por causa do tamanho do seu exército, mas porque Deus era com ele. Mas chegou uma hora que ele deixou de lado esse entendimento que Deus aqui dava a vitória para ele. Ele disse assim, eu quero saber o tamanho da minha força, o tamanho do meu exército. Então agora na sua autoconfiança, deixando Deus de lado, as promessas de Deus de lado, tudo que Deus tinha falado com ele, ele faz esse recenseamento. E isso trouxe um problema muito sério. A Bíblia diz que veio agora uma praga sobre a nação e entre pessoas e animais morreu 70 mil. Entre homens e animais. Essa história está no segundo livro de Samuel, capítulo 24. E agora, querido, Davi, ele escreve esse Salmo 30 e torna evidente o que ele entendeu nessa história, pedindo o perdão de Deus. Nesse mesmo Salmo de número 30, eu vou ler o versículo 8 a 10. Davi diz assim, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterá o meu sangue quando eu baixar a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. No meio daquela situação tão terrível, de morte, de assolações, devido ao erro dele, agora ele clama ao Senhor e diz assim, Senhor, não vai ter proveito nenhum se eu morrer agora. Me dá mais uma chance, Senhor. Eu quero louvar o teu nome, porque o pó não vai poder louvar o teu nome, mas eu posso. Me dá uma chance, restaura, tem compaixão de mim, vem no meu auxílio. E o Senhor agora dá a ele uma estratégia, e qual? Ele vai até um local chamado a Eira de Araúna, e ele compra aquele terreno todo, e ele faz ali um sacrifício ao Senhor. E o primeiro detalhe é que quando ele chega para comprar a eira de Araúna, Araúna era o dono da eira, disse para ele assim, ô meu rei, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, eu preciso fazer um sacrifício nesse lugar, eu quero comprar esse terreno para fazer um sacrifício ao Senhor. E Araúna disse, que é isso meu rei, o senhor não vai pagar nada não, pode fazer aí à vontade. Ele disse, não, eu não entregarei ao Senhor nenhum sacrifício que não me custe algo. E ele compra todo aquele terreno lá. A eira normalmente era o topo de montanhas, onde eles colocavam os cereais, para que na hora que eles fossem limpar o cereal, o vento ajudasse a tirar a palha, e ficasse só o cereal puro. E ele compra agora aquele lugar, que nada mais era do que o topo do antigo Monte Moriá, onde depois seria construído o templo de adoração a Deus, onde hoje, quando você vê uma foto de Israel, e quando você for lá comigo, em nome de Jesus, hoje tem o Domo da Rocha, um templo muçulmano que está no local, com a sua cúpula dourada, que é bem conhecida e usada até como cartão postal daquela cidade. Então, Davi ele compra aquele lugar e agora ele faz ali um sacrifício ao Senhor. E na hora que ele está fazendo o sacrifício ao Senhor, diz que o anjo do Senhor veio e exatamente em cima daquele lugar ele parou a nuvem da praga que vinha, não permitindo que se alastrasse sobre o restante da nação. Agora Davi, perdoado, ele limpou o choro do seu rosto e agora ele dedicou a sua vida, não mais a contar exército, saber o tamanho da sua força, saber o tamanho da sua capacidade, mas agora ele propôs no seu coração dedicar a sua vida para construir naquele lugar onde a praga cessou, um templo de adoração a Deus. Quando ele se prepara, que ele começa a organizar tudo, Deus diz assim, Davi, você pode juntar todos os recursos para fazer o templo, mas você não vai construir o templo, porque tem sangue inocente na sua mão. Tem sangue que eu não mandei você derramar. Tem guerra que você se meteu que não era para você se meter. Então você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo será o seu filho, que vai te suceder. Talvez naquele momento, quando o Senhor, já pensou a gente ter um sonho, querer fazer um negócio para Deus, Deus diz assim, não, você não vai fazer. Por uma circunstância A ou B, você não vai fazer, outro fará no seu lugar. Talvez para qualquer um de nós seria um momento de entrarmos em pranto, em choro, em tristeza.
Mas Davi, ele faz diferente, ele escreve o Salmo 30. E para que ele escreve o Salmo 30? Para ser o salmo que seria cantado na inauguração do templo, mesmo que ele não estivesse vivo. Em outras palavras, por mais que eu não esteja pessoalmente na inauguração, mas a minha voz vai estar lá. O meu canto vai estar lá, a minha adoração a Deus vai estar lá, porque Ele me perdoou do pecado da autossuficiência. Ele me deu uma nova chance, Ele enxugou as lágrimas dos meus olhos. E é por isso que Ele diz assim, olha, o choro, ele pode durar toda uma noite, mas vai chegar a alegria. Por isso que ele começa, o texto que eu li no começo, ele diz assim, cante ao Senhor louvores. Abra sua boca para cantar louvores, vós que sois servos. Dê graça ao nome do Senhor, porque a ira do Senhor, por mais que Ele se ire, é só um pouquinho. É pouquinho tempo. Já a misericórdia dele, essa se estende pela vida inteira. Já que a ira é pequena e a misericórdia é grande, isso nos dá uma garantia que nós nunca estaremos só. Por isso ele nos aconselha e diz que o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, todo choro na nossa vida tem que ter um prazo de validade. Todo choro precisa, uma hora, cessar em nossas vidas. Quando eu falo de choro, querido, vamos entender aqui que eu vou falar dos dois sentidos de choro. Primeiro, o choro literal. Literalmente, o que é o choro? O choro literal tem uma marca que vem com ela acompanhando, normalmente acompanhado de lágrimas. O choro literal, que eu e você choramos, ok. Mas existe também o choro no sentido figurado. Esse não é acompanhado de lágrima. Esse é acompanhado de declaração de coitadismo e autocomiseração. Sabe aquelas pessoas que só contam desgraça da vida delas? A vida inteira é um choro. A vida inteira é reclamar. A vida inteira é mostrar que as coisas não estão bem para ela. Se fazendo de coitado, de vítima. Chorar, mesmo que seja numa situação que não seja literal, que seja figurado, podemos. O que não pode é se tornar algo contínuo nas nossas vidas. Nós não podemos passar a vida toda nem chorando literalmente as nossas lágrimas e nem chorando a nossa sorte. Declarando, porque ninguém me ajuda, eu não tenho sorte, ninguém estende a mão para mim, as coisas para mim não dão certo, para os outros dá, para mim não. Mesmo esse tipo de reclamação na nossa vida, querido, esse tipo de choro na nossa vida, ele também precisa cessar. Ele também precisa ter um prazo de validade, uma hora tem que acabar nas nossas vidas. O choro, querido, seja literal, seja ele figurado, ele pode vir por diversos motivos. Como o de Davi ali, por uma sequência de erros. Ele está chorando por quê? Porque ele cometeu um erro, teve uma consequência, e agora ele estava chorando, pedindo a Deus misericórdia daquela consequência. O choro pode vir por uma dor física, pode vir por uma dor emocional, de um abuso, de uma traição, de uma rejeição, de um abandono, de um sentimento de culpa. Isso pode provocar choro nas nossas vidas. Pode vir também por uma perda, por um luto. E luto precisa ser chorado e respeitado, sim, tá? Tem o seu prazo, também tem o seu tempo, também que precisa se expressar. Não é pecado fazer isso, pelo contrário, tem respaldo bíblico para fazer isso. O choro também pode vir por um projeto na vida que não deu certo, um plano, algo que você planejou, correu atrás na vida e não aconteceu como você planejou. Isso pode trazer também choro. Mas também precisa ter um prazo de validade. Como também o choro pode vir por aqueles momentos terríveis da vida. Eu acho que esse é o pior choro que tem. Aquele que você está diante de um problema e se acha impotente para resolver. Que você não tem como resolver. Esse eu acredito que é o pior dos choros que tem, porque você não vê saída. Um grande exemplo que nós temos na Bíblia é de Jeremias. Jeremias, quando viu a destruição de Jerusalém, ele se pôs sobre a ruína e chorou. E o choro dele foi tão grande que ele escreveu 5 capítulos, que é o livro de Lamentações. São 5 capítulos de choro. São 5 capítulos que, dentro da cultura judaica, é chamado de cânticos fúnebres.
E ele faz até poesia no choro. Porque dos 5 capítulos, o capítulo 1, 2, 4 e 5, se você pegar, dependendo da versão da Bíblia, você vai ver uma pequena palavra lá no começo, é uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. E aí cada letra do alfabeto hebraico tem uma mensagem de Deus. E em cima de cada mensagem dessa, cada letra, ele faz um lamento, ele faz um choro. Mas teve uma hora que teve que cessar o choro da vida dele. Jeremias é um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia de alguém muito emotivo, de alguém muito melancólico. E a maior parte do seu choro era justamente dele ver problema e não ver como solucionar. Deus, a gente ensina esse povo, eles estão pecando, aí Deus, não tem problema. Eu vou mandar uma panela rodando lá do norte, vai pegar todos eles e levar todo mundo na frente. É o exército babilônico. As primeiras visões que Deus deu para ele, a Bíblia mostra, se você ler lá o texto de Jeremias, ele disse assim, isso me causava transtorno na minha alma, aflição na minha alma. Porque ele via o problema, ele chorava querendo uma solução, e Deus disse assim, não, a solução não é do jeito que você quer, do jeito que eu quero. É de outra forma. Diante de tudo isso, querido, o que eu preciso que você resuma hoje no seu entendimento é, os motivos que nos levam ao pranto, ao choro, podem ser os mais diversos possíveis. Entretanto, nenhum tipo de choro pode durar a vida inteira. Amém? Diga comigo, nenhum tipo de choro pode durar a vida inteira. Talvez alguém ouça falar e diz assim, pastor, o senhor está sendo muito duro, o senhor não tem coração, porque talvez o senhor não teve uma perca como eu tive. Nós sabemos que quando nós falamos sobre perda, luto, qual é o ciclo natural da vida? São os filhos sepultarem seus pais. E acredita-se, e isso é até comprovado, que uma das maiores dores que existe é quando esse ciclo fica ao contrário. Quando os pais têm que sepultar seus filhos. Então alguém pode dizer assim, pastor, você não sabe a perda que eu tive. O que aconteceu, como foi trágico, por isso eu carrego essa dor, esse choro, a vida inteira. Mas eu quero te dizer que existe um Deus poderoso, que tem todo o controle nas suas mãos, que Ele diz na sua palavra, o choro na sua vida pode durar uma noite, mas você não nasceu para passar a vida toda chorando. Você nasceu para viver em plenitude. Plenitude é quando as áreas da sua vida elas começam a se organizar, não por baixo, mas o Senhor vai elevando e vai nivelando as áreas da sua vida e você começa a ser feliz em diversas áreas da sua vida. Isso é plenitude. Então, nenhum tipo de choro, por mais dolorido, mais trágico, mais marcante na sua vida, a proposta de Deus é que ele não pode durar a vida inteira. Não pode. Porque como eu já falei para você, um choro contínuo, ele é mais prejudicial do que benéfico. Por mais que você diga assim, pastor, eu tenho 30 anos chorado nos pés do Senhor por algo. Querido, eu vou dizer que o seu choro deve estar errado. Porque tem do contrário a palavra de Deus. Choro tem que ter limite, tem que ter uma hora que tem que raiar o sol da justiça na sua vida, tem que raiar a esperança de Deus na sua vida, tem que o novo de Deus se estabelecer na sua vida, tem que ser enxuto do seu rosto a lágrima, porque isso é promessa da palavra de Deus. Então, querido, por que nós não podemos passar a vida toda chorando? Porque o choro, querido, não pode se tornar 3 coisas em nossas vidas. Primeira, o choro não pode se tornar na nossa vida uma moeda de troca. Choro não pode se tornar em nossas vidas uma moeda de troca. Muitas vezes nós achamos assim, eu vou chorar algo diante de Deus, para que Deus realize o desejo do meu coração. Querida, a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E Deus não troca conosco bênçãos por causa de choro, de lágrima. Ele entende, Ele nos acolhe, Ele nos coloca nos seus braços, Ele diz na sua palavra que Ele até enxuga as lágrimas, mas Ele não se dobra ao nosso choro.
Porque choro não pode ser uma moeda de troca. Por quê? Porque choro como moeda de troca revela toda a nossa imaturidade. Quem é que normalmente usa o choro como moeda de troca? Uma criança. A criança, quando quer algo e você não dá, o que é que ela faz? Ela chora. Ainda mais as gerações que têm vindo aí por último. Chora, esperneia, se joga no chão, bate pezinho. E muitas vezes consegue. Porque os pais, em vez de corrigir, o que é que faz? Não, toma logo. E aí, essa criança vai perceber o seguinte: toda vez que eu quiser algo, eu choro. Aí ele vai crescer achando que Deus vai fazer a mesma coisa. E vai chorar, e Deus vai olhar do céu e dizer assim, tá chorando? Espera aí, vou só enxugar a sua lágrima, agora levanta. Porque choro como moeda de troca mostra imaturidade, isso até diante de Deus. Se eu todo dia me apresento diante de Deus, apresentando só o mesmo problema, chorando, e pedindo já uma solução pronta, isso mostra a minha imaturidade, que eu não estou nem preparado para receber aquilo que eu estou pedindo. Então, Deus, Ele é amor. Por isso que a Bíblia se revela a Deus como Pai. A Bíblia não revela a Deus como avô. Porque muitas vezes nós pais, eu ainda não cheguei a essa situação de avô, mas eu uso muito o exemplo do meu pai, né? Meu pai era aquele camarada extremamente rígido na criação dos filhos. Quando chegaram os netos, misericórdia. Uma vez eu estava em casa chamando a atenção do meu filho, dando uma ordem para ele, dizendo o que ele tinha que fazer. Aí meu pai se mete e diz assim, não fala assim com o menino. Aí eu digo assim, pois é, o senhor nem falava, o senhor já batia, né? Eu ainda estou falando. E tem muita gente que acha que Deus é vovô, que vai também chorar e que vai fazer uma moeda de troca, vai fazer ali uma troca com Deus. Querido, isso só mostra a nossa imaturidade, que nós não estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Segunda coisa que o choro não pode ser na nossa vida, uma arma permanente. Choro não pode ser uma arma permanente. Tudo que acontece, chora. Acontece outra coisa, chora. Não, querido, para cada luta na vida, tem uma arma diferente. Para cada momento na vida, Deus nos dá uma arma permanente, uma arma diferente. Vou pegar o exemplo de Davi. Davi, quando ele cuidava das ovelhas de seu pai, até ele enfrentar Golias, a arma dele era uma funda. Quando ele derrubou Golias, que dali para frente ele faria parte do exército de Israel, a Bíblia diz que ele pegou a espada de Golias e levou para sua tenda, mudou. Ele não usou mais a mesma arma, agora a arma dele mudou, agora era uma espada. E quando ele chegou no trono, governando, teve uma hora que ele deixou a espada de lado e a arma dele agora era um cetro. Por quê? Porque cada fase da nossa vida nós temos que saber lutar com armas diferentes, estamos habilitados para vencermos aqueles momentos. Por que é que o choro não pode se tornar uma arma permanente na nossa vida? Porque se tornar uma arma permanente, nós nos tornamos manipuladores. Se você ganhar tudo na vida no choro, você vai se tornar manipulador. Vai querer manipular as situações, fazer de vítima, de coitada, para conseguir tudo o que você quer. E isso, primeiro, está errado, porque tanto na terra, muito mais no céu. O choro, querido, não pode ser usado para chamar a atenção das pessoas. Qualquer coisinha, chora para ver se alguém vai prestar atenção, se alguém vai ouvir, se alguém vai... Querido, choro tem que ter limite nas nossas vidas. Como eu falei, para cada batalha tem arma diferente. Há momentos na vida que você vai ter que parar para chorar? Sim. Vai ter momento na vida que você, como diz aqui na nossa linguagem, conhece, vai ter que debulhar, vai. Mas não é toda vez. Tem hora que você vai ter que se levantar, tem hora que você vai ter que tomar atitude. Tem hora que você vai ter que aprender a dizer não. Tem hora que você vai aprender a lutar, mesmo buscando lá dentro de você as suas últimas forças. Mas não pode passar a vida toda usando o choro como uma arma permanente.
como se fosse um analgésico, que para tudo chora, tudo chora, tudo chora, tudo chora. Não vai funcionar. E quando você menos perceber, vai chegar uma hora que até os que estavam do seu lado não vão aguentar mais, vão começar a se afastar. Aí o seu choro aumenta e agora não vai ter nem para quem chorar. Então, choro não pode ser uma arma permanente. Essa semana eu vi uma frase que foi postada por uma das pessoas aqui da liderança da igreja que me chamou muita atenção. Uma frase de Albert Einstein que diz assim: passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, esperando resultado diferente é insanidade. Passar a vida toda fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes, é insanidade. Passar a vida inteira chorando, achando que cada choro vai trazer um resultado diferente, é insanidade. Porque talvez cada momento que você chorar, você vai ter das pessoas a mesma reação, o mesmo resultado, o mesmo posicionamento dela referente a você. E usar o choro como uma arma permanente, querendo resultado diferente, sinto muito, mas isso é insanidade. E terceiro, o choro não é uma chave. O que traz mudanças é atitude. O que traz mudanças é atitude. Nós podemos observar que até Jesus, quando esteve na terra, chorou. Sim, chorou. Chorou quando soube que Lázaro tinha morrido. Chorou quando ele entrou em Jerusalém e viu a situação que aquele povo estava afastado de Deus. Jesus chorou. Mas teve hora, querido, que ele teve que se levantar e não usou o choro. Ele teve que tomar outras atitudes. Na hora que ele foi preso, que ele foi levado pelos seus algozes, ele não usou o choro. Ele teve que tomar outras atitudes. E uma atitude vencedora, querido, que nós precisamos aprender na vida. Tem momento na vida que, em vez de chorar, sabe qual é a melhor arma? Calar. Como ovelha muda, Jesus foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Nem para chorar, nem para reclamar, nem para amaldiçoar. Porque, querido, o poder, se a gente parar para entender o tamanho do poder de Jesus, se ele abre a sua boca na hora da crucificação, ele partiu o mundo no meio, acabava com o planeta Terra. Imagina aquela mão de poder do Senhor Jesus, que pode fazer todas as coisas. Eu tenho certeza que se o soldado romano soubesse o poder da mão de Jesus, ele não tinha coragem de bater o prego. Bater o prego na mão de Jesus, querido, era a mesma coisa que bater o prego numa bomba atômica. Podia acabar com tudo. Mas naquela hora o Senhor, ele segurou. Ele mudou a estratégia. Ele mudou para quê? Para justamente na sua atitude trazer motivo diferente. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é do filho pródigo. O filho pródigo pegou, fez os seus erros, pediu a herança antecipada dos seus pais, foi lá, gastou, fez tudo. Chegou uma hora que ele disse o quê? Vou parar de chorar. Estava lá chorando, lembrando do que ele tinha na casa dos pais, do que ele comia, e agora tendo vontade de comer até da, vamos usar nosso português aqui de Cunha, da lavagem que os porcos comiam. E naquela hora ele, eu vou parar com esse choro, vou tomar uma atitude. E qual foi a atitude que ele tomou? Diz o texto: vou me levantar, voltarei para a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno, mas nem de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele tomou uma atitude. Ele podia muito bem levantar dali e dizer assim: eu vou lá na casa do papai e vou fazer uma choradeira. Paizinho. Não, mas ele tomou uma atitude. E foi essa atitude que mudou completamente a história dele. Então, o choro ele não pode ser contínuo na nossa vida para não se tornar moeda de troca, nem arma permanente, e muito menos acharmos que é uma chave. Choro em nossa vida, querido, é até muito bem-vindo, desde que na medida certa, pois Deus sempre planejou felicidade e plenitude para você. Diante disso, todo choro em nossas vidas tem que ter prazo de validade. Não pode durar a vida inteira.
choro não pode durar a vida inteira. Por maior que tenha sido a causa, ele não pode controlar a nossa vida inteira. Por que, pastor? Eu não posso chorar a vida inteira. Vamos olhar da experiência natural para um âmbito maior. Quando você está chorando, que os seus olhos ficam cheios de lágrimas, como fica a sua visão? Embaçada, turva. Você não consegue ver direito. Sabe por que a Bíblia nos recomenda a não passar a vida inteira chorando? Porque se você passar a vida inteira chorando, a solução vai estar do seu lado e você não vai ver. O choro vai embaçar, não só fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, de você ver a saída. Vou lhe dar um exemplo na Bíblia, talvez para ficar mais fácil. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo 21, de uma mulher chamada Agar. Agar era mãe de Ismael, era a egípcia escrava que Sara fez todo aquele rolo, entregou para que Abraão tivesse um filho, para ter uma descendência, fora do projeto de Deus, e nasceu um garoto chamado Ismael. Depois de um tempo, cumprindo a promessa do Senhor, nasceu Isaac, e diz a Bíblia, nesse capítulo 21, que quando Isaac agora já estava rapazinho, foi desmamado e tudo mais, Ismael, que era 13 anos mais velho, tinha que ser 13, né? 13 anos mais velho, começou a zombar do mais novo. E agora o que é que acontece? Deus deu uma orientação a Abraão, e Abraão manda Agar ir embora com o menino. Deu comida, deu água para eles e mandou que eles fossem pelo deserto. Quando eles iam pelo deserto de Berseba, a água acabou. E Sara agora pensou o quê? Vamos morrer. E o que é que ela faz? Ela pega o menino, coloca debaixo de uma árvore, diz a tradução hebraica que é um cipreste, possivelmente o mesmo tipo de madeira, que lá no futuro uma madeira semelhante fizeram a cruz de Jesus, colocou o menino debaixo da árvore e se afastou a um tiro de arco, mais ou menos 100 metros. E quando ela se afastou a 100 metros, ela começou a chorar, dizendo que ela não queria ver a morte do menino. Ela agora se põe a chorar, dizendo que estava desistindo, que não tinha mais saída, que agora só restava a morte. Mas, querido, a Bíblia diz que Deus ouviu do céu a voz do menino e não o choro de Agar. Ela colocou o menino lá e o menino ficou chamando, mãe, mãe, ou qualquer outra coisa. E a Bíblia diz que Deus ouviu do céu a voz do menino e não o chororô dela. Pastor, o senhor está sendo muito mal, é uma mãe, o filho está morrendo, tal. Calma, querido. Põe amor nas minhas palavras. Deus preferiu ouvir um clamor de socorro do que um choro. Por isso que, dependendo do momento, a nossa arma tem que ser diferente. Determinadas horas, se quebrantar diante de Deus, confessar, abrir o coração, clamar por Ele, vale mais do que um choro. Ouviu, é só ler no capítulo 21 na sua casa, ouviu Deus a voz do menino. Veio um anjo agora e fala com Agar. Agar, o que é que está acontecendo? É porque nós vamos morrer. E ela chorando, mostrando tudo lá, porque a água acabou. Nessa hora o anjo diz para ela, olha para o teu lado. E quando ela olhou do lado dela, o que era que tinha? Um poço. O choro dela de desistência, o choro dela esperando a morte, tapou a visão dela ver do lado dela a solução. Ver um poço com água, ver a solução. Algumas coisas a gente precisa entender nessa história bíblica. Primeiro, exatamente isso. O choro contínuo, ele vai cegar, vai embaçar a nossa visão e não nos deixará ver a solução que já está pronta do nosso lado. Muitas vezes a solução, a saída já está diante de nós. Por isso que a Bíblia diz, tem que chorar, chore.
Chore o que for preciso, necessário, mas ponha um limite. Por quê? Porque se você levar a vida toda chorando pelo mesmo problema, você nunca vai achar a solução desse problema, porque o choro vai impedir de você ver a solução. Agar estava com a solução do lado dela e não via por causa do seu choro. A outra coisa que nós precisamos entender nessa história de Agar, a Bíblia diz que ela colocou o menino debaixo da árvore. E quando o Senhor fala com ela, o anjo do Senhor fala com ela que mostra a água, diz que quando ela se volta, o Senhor devolve para ela um rapaz. E isso não é à toa. Isso nos revela o quê? Que tudo aquilo que eu coloco aos pés do Senhor, que eu coloco na cruz do Senhor, Deus vai devolver para mim de uma forma superior, abençoada e providencial na minha vida. A partir dali, querido, a história de Agar no deserto agora muda. Não é mais ela que está levando o menino, é o rapaz que está levando ela. É o rapaz que está conduzindo ela, é o rapaz que está protegendo ela. Por quê? Porque quando ela parou de chorar, ela viu que a solução já estava do lado dela. Ela já não tinha mais um menino, ela já tinha um rapaz que era um flecheiro, que sabia muito bem se virar no deserto. Mas ela nem deixava o filho crescer. Por quê? Porque ela queria viver a vida chorando. Mas na hora que ela parou, ela viu a solução e ela viu que o protetor dela já estava do lado dela. Então, querido, por isso é que o choro não pode ser algo contínuo nas nossas vidas, porque senão vai cegar o nosso entendimento de vermos as soluções que já estão diante de você. Quantas e quantas oportunidades, querido, nós chorando nós perdemos. Mas quando nós paramos, enxugamos as lágrimas, nos recompomos, muitas vezes precisamos buscar ajuda, sim, procure ajuda. Quantas vezes apareceu a solução que a gente pega e fica dizendo, meu Deus, se eu soubesse que era isso, eu não tinha nem chorado. Eu não tinha nem reclamado da vida. Porque, querido, se for chorar, quando você precisar chorar, chore no lugar certo. Quando precisar chorar, querido, chore, mas chore no lugar certo, chore para a pessoa certa. Porque muitas vezes, querido, chorar para qualquer pessoa, além de não te ajudar, ainda vai te atrapalhar. Então, existe pessoas certas para nós chorarmos na terra? Existe. Pessoas que realmente nos amam, pessoas que realmente não vão o tempo todo só concordar conosco, passar a mão na cabeça. Gente que concorda em tudo com você não é seu amigo. A gente vê isso na Bíblia. Jesus concordou com tudo que os discípulos faziam? Não, pelo contrário, ele discordou mais do que concordou. Por quê? Porque ele queria que os discípulos crescessem. Eles queriam que os discípulos passassem uma temporada de aprendizado com eles e depois se tornassem apóstolos na igreja. Então, se Jesus passasse a mão na cabeça do discípulo e concordasse com tudo, aqueles homens nunca teriam crescido na fé, na coragem, no conhecimento, na graça, na experiência. Na maioria das vezes o Senhor repreendeu eles. Então, querido, chore para pessoas que têm uma palavra de Deus para te dar. Chore diante de pessoas que vão te aconselhar, pessoas que vão ter coragem de dizer para você, mas você está errado. Mas o melhor lugar que tem para chorar, querido, é aos pés do Senhor. Porque de lá vem refúgio, de lá vem instrução, de lá vem fortaleza, de lá vem direção para as nossas vidas. Se tem que chorar, querido, se derrame nos pés do Senhor. É lá o melhor lugar que temos para chorar. Vou lhe dar um outro exemplo na Bíblia. Ana. A Bíblia diz que Ana era uma mulher amargurada no seu espírito. Se era uma pessoa amargurada no seu espírito, mostra que ela tinha motivo para chorar durante muito tempo. Mas a atitude dela foi chorar no lugar certo, nos pés do Senhor. Quem não sabe a história de Ana, deixa eu resumir para você. Naquela época em Israel era possível um homem ter mais de um casamento, e existia um homem chamado Eucana que tinha duas esposas. Ana, que era sua primeira esposa, quem ele amava, e ela não podia ter filho, era estéril. Em Israel, uma pessoa estéril, tanto estéril como leproso, o apátrida, era considerada pessoas sem vida. Então era uma pessoa que tinha tudo para passar o tempo todo chorando, se reclamando. Sou uma pessoa sem vida, sou estéril, não consigo ter filhos. Mas ela foi chorar no lugar certo. Ela foi lá na porta do santuário, dobrou seu joelho e chorou
toda a sua amargura diante de Deus. Agora, deixa eu lhe alertar de algo muito importante. Todas as vezes que você decidir chorar diante de Deus, se prepare para aqueles que não vão entender, ainda vão te julgar. Ela estava lá chorando, derramando a sua amargura diante de Deus. Chega o sumo sacerdote e olha para ela e diz assim: mulher, 9 horas da manhã você já está bêbada. Larga o vinho, larga a bebida forte da sua vida. Ela diz assim, se fosse no dia de hoje, ela podia até parafrasear e dizer assim: não sabe de nada, rapaz. Eu não estou chorando por causa de bebida, eu não estou bêbado. É porque tem uma amargura na minha alma. Nessa hora caiu a ficha do sumo sacerdote. E o que é que ele diz? Você veio chorar no lugar certo. Então faça o seguinte, levante, volte para sua casa, porque Deus ouviu o teu clamor. 1 ano depois ela volta ao mesmo lugar, mas agora não era para chorar. Quantos anos talvez aquela mulher foi e chorou naquela festa e não tinha solução. No dia que ela recebeu aquela palavra, que ela parou de chorar, 1 ano depois ela voltou com o seu bebê no colo. E não era qualquer bebê, um ungido de Deus, um nazireu, que seria sacerdote, seria profeta e seria juiz sobre Israel. Um homem que conduziria a nação. Ou seja, trazendo por dias de hoje, vamos atualizar essa história. Era uma mulher estéril chorando porque não podia ter filho. Mas no dia que ela chorou no lugar certo, nos pés do Senhor, Deus deu para ela o presidente da nação. Simplesmente isso. Porque ela foi chorar no lugar certo. Ela foi chorar nos pés do Senhor. Ela foi chorar para quem podia trazer solução para a sua vida. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é de Ezequias, do rei Ezequias. O rei Ezequias também não sabia conduzir bem a sua casa. A Bíblia dá a entender que ele era um péssimo exemplo de pai. Então, chega o profeta Isaías e diz para ele: coloque a sua casa em ordem porque você vai morrer. Ezequias agora, ele teve um choro de arrependimento, não de revolta. Quantas vezes nós recebemos uma palavra de Deus que é para transformar a nossa vida e nós ficamos revoltados? Agora eu não quero mais saber de Deus, agora eu não quero mais saber de igreja, porque Deus não me ouve, porque Ele não me ama, e eu estou assim, e a gente faz todo um choro de reclamação, quando o chamado de Deus na nossa vida foi para transformação. Só que Ezequias, querido, em vez dele fazer uma bravata de revolta pela sentença de morte que Deus tinha dado contra ele, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele virou a sua face, encostou na parede, começou a chorar e clamando a Deus em arrependimento. E diz a Bíblia que antes do profeta sair na porta do palácio, ele só atravessou o pátio. Quando chegou lá no fim do pátio, Deus disse para o profeta: volta lá e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Querido, quando você chora nos pés do Senhor, tudo que Deus te prometeu vai ser realizado de uma forma maior do que a promessa. Vou repetir. Quando você chora aos pés do Senhor e Ele te prometer algo, pode ter certeza que o cumprimento será maior do que a promessa. Deus prometeu dar a ele quantos anos a mais? 15 anos. Sabe quantos anos ele viveu a mais? 30. Deus prometeu 15 e ele viveu 30. Os 15 primeiros foi benção, os 15 últimos ele ainda fez besteira. Mas viveu a mais. Por quê? Porque em vez dele pegar o seu choro de revolta contra Deus, contra a palavra do profeta, contra tudo, ele chorou em arrependimento, quebrantamento diante de Deus, chorou no lugar certo, nos pés do Senhor, e o Senhor deu a ele um tempo de vida. Por que, querido, que o lugar certo para chorar é os pés do Senhor? Porque tem uma promessa no livro de Apocalipse, fechando a Bíblia, no capítulo 21, que não trata só para o futuro, ela serve para mim e para você no dia de hoje, porque a palavra do Senhor ela se renova todo dia. E o que é que diz Apocalipse capítulo 21, versículos de 3 a 5? Diz assim:
Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habita com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com ele. E ele, Deus, enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia! A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Choro tem que ter prazo de validade em nossas vidas, porque o Senhor é quem enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. E promete, quando Ele enxuga, não é só um consolo, vem com uma promessa dizendo que as próximas coisas que acontecerão na sua vida serão melhor do que as primeiras. Por mais que nas primeiras tenha sido de luta, de dor, de luto, de tragédia, chore no lugar certo nos pés do Senhor. Ele vai enxugar as tuas lágrimas e vai trazer algo novo na sua vida que será melhor do que o teu passado. Por isso é que a palavra de Deus hoje nos diz: choro tem que ter encerramento na sua vida. Choro tem que ter prazo para acabar. Chore o que for preciso, chore o que for necessário, chore no lugar certo. Chore para pessoas que podem te ajudar, mas em especial, chore aos pés do Senhor. Porque quando você chora aos pés do Senhor, Ele enxuga as lágrimas. Ele coloca agora um novo caminho diante de você e Ele diz: as coisas que virão agora serão melhores que as primeiras. Você vai ver que a solução já está do seu lado, a saída já está do seu lado, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. E você poderá até ter um testemunho do tempo que você chorou, mas muito mais você vai testemunhar das novas coisas que Deus fez na sua vida, porque Ele enxugou dos seus olhos a lágrima, Ele fez cessar e agora Ele restabelece sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você. Inclusive hoje eu quero fazer um desafio a você. Se existe algo na sua vida, no seu coração, que você durante muito tempo vem carregando esse choro e essa dor, eu quero te convidar hoje para você chorar essa dor. Sim, para chorar. Ninguém está impedindo você de chorar. Nós estamos só te mostrando que a Bíblia diz: chore no lugar certo. Eu quero te convidar hoje para você pegar essa dor e chorar hoje aos pés do Senhor. Chorar diante de Deus. Não tenha problema nenhum. Pastor, se eu começar a chorar aqui, olha, eu vou me largar. Não tem problema, querido, nós estamos aqui para te ajudar. Chore. Se for preciso colocar uma dor, uma amargura hoje, chore aos pés do Senhor. Mas eu quero te dizer que Deus está hoje aqui nesse lugar e Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Ele vai enxugar e vai dizer assim: dessa dor basta. Esse peso que você está carregando hoje cessa. Hoje eu vou limpar as lágrimas que estão embaçando a tua visão de ver o projeto de excelência que eu tenho para você. De ver o horizonte que eu já aplanei para você chegar. Não tenha hoje nenhuma restrição para chorar. Se for preciso, chore mesmo. Chore a dor, chore o luto, chore o trauma. Chore de arrependimento pelos pecados cometidos, não tem problema. Chore por aquilo que você vê diante de você e diz assim: mas eu não consigo resolver. Talvez o teu choro é pela tua família, por um filho, por um irmão. E você olha e diz assim: mas eu queria tanto ajudar, mas eu não tenho como. Ah, como eu queria entrar lá no coração dele, no coração dela e mudar. Ah, como eu queria ter um recurso para ajudar, mas eu não tenho. Nessas horas que a gente é tão impotente. Ah, meu Deus, eu estou vendo
alguém que eu amo, que está caminhando em um caminho que eu sei que vai dar em desastre, mas eu não tenho o que fazer. Não tem problema, chore nos pés do Senhor. Faça como Ana hoje, chore no lugar certo. Faça como o rei Ezequias, chore no lugar certo, nos pés do Senhor. Faça como Davi, chore diante do Senhor. Chore, não tem problema. Mas uma coisa eu quero te dizer, que esse vai ser o teu último choro dessa dor, dessa marca, porque o Senhor hoje vai te colocar no colo como filho, filha amada, vai enxugar dos teus olhos essa lágrima, vai começar a te dar uma nova direção. A partir de hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir os teus olhos, o teu entendimento, e você vai ver portas e saídas onde você não viu, soluções onde você não achava. Você será surpreendido pela solução de Deus para o nível do teu choro. Oxalá que você entenda essa palavra. Fique à vontade. Se você precisar até de auxílio de alguém para chorar, não tem problema, a gente está aqui, a gente está para chorar junto. Pois a Bíblia diz, chore com os que chorem, mas o versículo não termina aí, diz também, se alegre com os que se alegrem. Hoje pode ser o dia do choro, mas eu quero te convidar a dar prazo de validade. Até hoje eu chorei por esse problema, até hoje eu chorei por essa causa, até hoje eu chorei por essa dor, até hoje eu chorei por esse luto, até hoje eu chorei por essa limitação, até hoje eu chorei por essa traição, até hoje eu chorei por essa culpa, até hoje eu chorei por essa dor. Mas a partir de hoje, eu creio que o Senhor está enxugando as minhas lágrimas. Ele está dando um fim, está terminando a minha noite de choro, porque está raiando um novo tempo de Deus, e as novas coisas serão melhor do que as primeiras na minha vida. Alguém para receber aí, meu irmão? Recebe mesmo, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, tenha liberdade. Você está na casa do Pai, você está na casa do Pai, você está em família, pode chorar à vontade. Mas hoje eu saí daqui, já saia sabendo que o Senhor vai enxugar as tuas lágrimas. Elas não vão marcar toda a tua vida, a tua história. Elas não serão uma arma permanente para você. Elas não serão a única estratégia de saída da sua vida. Você, a partir de hoje, vai experimentar a excelência de Deus, vai experimentar a providência de Deus, vai experimentar a solução que já está dentro da tua casa, já está do teu lado, já está em tuas mãos. Mas o choro até hoje não tinha deixado você perceber. Mas hoje o Senhor vai mudar a tua história em nome de Jesus. Se você quiser chorar no seu lugar, chore. Se quiser vir para o altar chorar, chore. Se quiser chorar em pé, joelho, sentado, do jeito que você quiser, chore. Mas sinta nessa hora também a mão preciosa do Senhor tocando no teu rosto, enxugando as lágrimas, dizendo: filha, eu estou contigo. Filho, eu nunca te abandonei. Tu és meu filho amado, de quem eu tenho prazer. E hoje eu vim enxugar todas as lágrimas e dizer que faço nova todas as coisas, e as novas coisas serão melhor do que as primeiras. Nada vai comparar com o gozo e a alegria que Deus vai trazer a partir de hoje na tua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais se esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou.
Aleluia. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você Nem estar era aqui. pra você estar aqui. Mas Deus bradou Mas no céu. Deus falou assim: Hoje Ele vai te esse aí levantar. vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou eu te dizer Vai que acontecer. vai acontecer. Hoje vai acontecer algo Deus sobrenatural mandou na tua te vida. falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Traga à memória todos os Lembrar de livramentos. todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer Vai acontecer. que vai acontecer. Já está acontecendo Deus hoje. mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, Quem cuida de você não dorme. Se levante. levanta. Caminhe. Tem gente que te ama e Deus te ama muito mais. Shei, cataraba, cantalaba, Que shei, vai cataraba. acontecer. Já está acontecendo algo novo na tua Mandou te vida. falar que tudo vai passar. A dor hoje já está passando. Sinta o toque do Senhor na sua vida. Sinta o bálsamo do Senhor sobre a tua vida hoje. Sinta o Senhor enxugando as lágrimas. Sinta o Senhor te colocando de pé e dizendo: já está acontecendo. Já está acontecendo, algo novo já está acontecendo. A página na sua vida hoje está virando, uma nova história Deus está escrevendo, porque hoje Ele veio enxugar dos teus olhos toda lágrima. Ele veio hoje arrancar a dor do abandono que você sempre carregou. Hoje Ele arranca com mão forte e poderosa, diz assim: eu sou o teu pai. Oh, recanta lá, baixei, canta lá. Eu sou o teu pai. Eu sou aquele que nunca te desprezei, nunca te abandonei. Hoje, já está acontecendo, já está acontecendo. A partir de hoje você vai ter uma alegria no seu coração. A partir de hoje você vai sentir algo diferente na sua vida. A partir de hoje você vai lembrar, mas da dor, mas não vai doer como doía. Você vai lembrar, mas vai saber que algo diferente aconteceu, porque hoje o Senhor toca em você. Hoje o Senhor diz: chega, basta. Hoje acabou a validade desta dor na sua vida, e a partir de hoje uma história de plenitude de Deus se estabelece na sua vida, em nome de Jesus. Por isso não chore. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. O guarda de Israel não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. É muita misericórdia de Deus. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Olha a voz de Deus para você. Vou levantar. E onde você colocar a mão, E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. não chore. Cuida-te, você não dorme. Declare isso. Levanta, muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Cante para você, não chore. Não chore. Que cuida de você, não dorme. Não dorme. Aleluia. Tem muita gente que te ama. Olha a mensagem de Deus para você. Profetize na sua vida. Vai acontecer. Já está acontecendo. Mandou te falar que Tudo vai mudar. Não chore, que cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E em vez da dor e da lágrima, comece a receber um bálsamo de refrigério de Deus sobre a sua vida. Comece a receber uma visitação do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. O Espírito Santo foi nos dado para ser o Consolador. Então comece a ser cheio desse Espírito de vida. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Seja renovado no Espírito de Deus. Que você possa voltar a falar em novas línguas. Que você possa ser renovado na presença do Senhor. Que você seja batizado cheio da presença de Deus, cheio do sobrenatural de Deus, porque todo espaço que foi até hoje ocupado na sua vida pela dor e pela tristeza, a partir de hoje será ocupado pela presença genuína do Espírito Santo. E aonde o Espírito de Deus está, ali a alegria. Aonde o Espírito de Deus está, ali a força. Aonde o Espírito de Deus está, até a tristeza tem que saltar de alegria, meu irmão. E seja cheio desta unção, cheio dessa alegria, e se expresse diante do Senhor. Algo novo hoje inaugura na tua vida. Oh, cantaraba, cantalamanamanamanas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Saia daqui declarando para você mesmo: já aconteceu. Já aconteceu. Hoje o Senhor, Ele limpou as lágrimas dos meus olhos para me ver a saída, para me ver a solução, para ver que já está decretado do céu, aquilo que o Senhor tem ao meu favor. Saia daqui hoje como redimido. Saia daqui hoje sem peso de culpa. Se você chorou até hoje por causa de uma culpa, sabe que o Senhor já levou na cruz do Calvário. De uma dor, o Senhor já levou na cruz do Calvário. Ele recolhe. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Ele recolheu cada uma das tuas lágrimas em taças de ouro e derramou como incenso no altar dos céus. E a partir de hoje, querido, haverá um cântico diferente em teus lábios. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que cada ancião que está diante do trono do Senhor, ele tem 2 instrumentos na mão: um cálice para parar a lágrima dos santos, e do outro lado um instrumento musical, uma harpa. As lágrimas você derramou até hoje, já foi colocada lá no altar do Senhor, por isso Ele lembrou de você. Mas a partir de hoje, quando você se apresentar diante do Senhor, não será mais pelas mesmas lágrimas,
você vai se apresentar com muita alegria, com muito louvor. E em vez de usar taça, os anciãos no céu vão usar as suas harpas para acompanhar o teu louvor, que vai chegar como incenso suave na presença do Senhor, e um testemunho de vida, que algo novo se estabelece na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Por isso a Bíblia diz: